Deus abençoe, pessoal. Deus Santo, digno de toda a honra, todo louvor, se faça presente nessa ministração. Adentra cada coração. Toma a mente dessa pessoa que se prontificou a ouvir esse evangelho. Abre o entendimento, destapa os ouvidos espirituais. Em nome do Senhor Jesus, vai quebrando, meu Deus, os grilhões do inferno, a obra do diabo, os projetos do inferno. Eu destruo agora no poder que tem o sangue de Jesus na vida desse ouvinte. Amém. Então, foi aberto aqui Hebreus capítulo 1, tá? É o sorteio da palavra de hoje. Para quem está me conhecendo agora não entende esse mistério de sorteio, tá? Eu abro, deixo o Espírito Santo de Deus me usar de uma forma aleatória, sem saber o que vai ser pregado. Não existe um roteiro. O roteiro vai se criando de acordo com a vontade do Espírito Santo, tá? Então não tem pauta, não tem rascunho, não tem nada. E vou deixar Deus me usando. E aí, de repente, eu não fico aqui, né? Porque aí, conforme eu vou dando uma paradinha aqui, eu vou pedir uma testificação e sorteando de novo, e aí o repertório de repente vai mudando, né? Por isso que eu coloco até no vídeo, a minha pregação é assunto puxa assunto. Então, porque eu não fico só nessa pauta, não é um estudo, né? Não tem nada na minha cabeça tá vazia, igual um coco. Então, agora, a partir de agora, eu tenho que crer que o Espírito Santo de Deus é que vai falar através da minha boca, tá bom? Então, vamos ler, né? Vamos ler. Então, aqui começando, né? O tópico é, o filho é superior aos anjos. Então, Hebreus capítulo 1 fala assim, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, dando uma paradinha, vamos refletir, né, no que foi lido aqui. Então, quando ele fala assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras às pessoas, né, aos nossos antepassados, né, as pessoas por meio dos profetas. Então, aqui não está invalidando, tá? Como muitas pessoas elas acreditam que não existe mais profeta. Pregam até que ninguém pode mais ser usado com dom de profecia. Porque é só no Antigo Testamento que os profetas eram usados. Não é assim. Porque isso acontece muito quando a pessoa não quer dar ouvido, né? Muitas vezes a profecia, ela quer que Deus fale diretamente com ela. Tá? Não é errado você ter essa testificação do que o profeta falou, porque você também tem essa ligação, né, direta com o Altíssimo. Você, obviamente, mas como eu sempre digo, se a pessoa ela não estiver preparada ou tiver com alguma dificuldade de compreensão, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que vai dando sinais, ela vai orando, Deus vai levantando outras pessoas para testificar, né? E aí muitas vezes aquela pessoa não quer seguir, né, aquela advertência, né? Então o que ela faz? Ela vai entrar em conflito e ela vai ler isso aqui e vai entender de forma errada, né? Que não temos mais que ouvir profeta, homens, né? Que Deus fala diretamente conosco, porque, né? Fala que há muito tempo Deus falou, tipo assim, não fala mais, mentira, tá? Tem um contraponto, para se pensar, né? Porque ele fala assim, ó, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas por meio de quem fez o universo, tá? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, tá? Então, a palavra, né, se fez carne. Então, obviamente, no Antigo Testamento, Jesus não tinha reencarnado. Então, é claro, Deus usou muitas vezes, até para a lei ser entregue, ele usou anjos, né, que seriam as manifestações angelicais. Então, antigamente, era comum, né, a teofania, né, Deus usar
esse tipo de manifestação. Até mesmo para entregar a lei a Moisés, né? E várias outras situações na antiguidade, mas hoje não mais, né? Não que você não possa ver, eu mesmo já tive essa experiência, tanto que eu tenho uma pregação, né, que tá lá. Eu não me lembro, o anjo do Senhor, eu acho que é o anjo do Senhor. Eu tive uma visão aos 9 anos, mas eu não lembro do título não, mas eu vou repostar com certeza essa pregação, eu acho interessante. Mas isso que eu tô falando, isso não é impossível, tá? Mas nós não temos que ficar fixado nisso. Eu quero ver um anjo. Não, gente, não. Deus hoje fala de diversas formas, mas principalmente através da sua palavra. É nisso que nós devemos crer, tá? Mas não desfazendo de homens e mulheres de Deus que são vasos, muitas vezes para entregar um recado, tá bom? Então não leva isso aqui ao pé da letra, tá? Que aí a pessoa vai ler, quem não conhece Bíblia, quem não tem, não vou falar nem de conhecimento de Bíblia, porque eu também não tenho esse conhecimento profundo teológico, não, é bem superficial. Mas quem não tem uma experiência, tá? Com Deus, com Jesus, ela não vai entender, ela vai acreditar de cara nisso aqui e muitas vezes, né, ela vai deixar de ouvir a voz de Deus através de um profeta, né, de uma pessoa que se santifica. Então tem que ter muito cuidado também para não acreditar que Deus hoje não usa mais homem e mulher. Deus usa, né? Aqui está deixando bem claro que anjo tem possibilidade de ser visto? Tem, mas tem situações que na Bíblia fala, né? O próprio Paulo falou, olha gente, cuidado, mesmo que anjo apareça para vocês, falando que você tem que tomar aquela direção, né? Não creiam em tudo, né? Nós temos que buscar saber, né? Se aquilo que você está recebendo vem mesmo de Deus, se aquela visão vem mesmo de Deus, se o que você está ouvindo vem mesmo de Deus. Quer ver? Vamos lá em Gálatas, capítulo 1, do 8 em diante, tá? Aí, vamos ler. Porque a gente está entrando nessa conversa aqui, vamos entender o que Deus está falando, que até agora também não entendi não, gente, ó. Fala assim, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente daquele que já vos pregamos, seja anátema, seja amaldiçoado, né? Como já vos dissemos, agora de novo digo, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebeste, seja anátema, tá? Então aqui enfatiza bem, né, que nós não devemos ouvir nem a anjos. E obviamente também não é todo mundo que a gente deve dar ouvido. A gente tem que buscar pedir uma testificação, tá? Pedir a Deus um sinal. E aí, obviamente, Deus vai dar. Mas aí vai confrontar com o seu o seu querer, o que você deseja, vai confrontar com a sua vontade. Então, por isso Deus fala, o evangelho, a gente obviamente está falando de um evangelho torcido, um evangelho sangrado, uma Bíblia sangrada, não sagrada. É nesse sentido que está sendo pregado aqui. Mas só que, eu estou falando de profecia, então acontece também de ser palavras que não vêm do trono de Deus. Por isso que, né, os hebreus, eles antigamente, é óbvio, eles tinham um afeto muito grande por seres angelicais. Eles tinham esse apego por isso. Porque tudo na Bíblia, no Antigo Testamento, né, era entregue pelos anjos, a lei foi entregue pelos anjos, houve essa manifestação, né, essa teofania, o próprio Jesus, né, se manifesta para falar com Moisés, né, para falar com Abraão e muitos outros profetas aqui. Hoje, tá, é através da palavra que se fez carne, né, que reencarnou. Então, quando ele vem e frisa isso aqui, ó, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados.
Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles, né, ao dos anjos. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Nenhum, né? Então não tem como. Você não tem como desligar Jesus Cristo do Pai. É um Deus trino, não tem como. Porque é a mesma coisa você pegar o sol e falar: não, o brilho não tem nada, esse brilho, né? Não tem nada a ver com o sol, né? Obviamente, você não tem como separar, né? A luz do sol com o sol, a mesma coisa, você não tem como separar Jesus Cristo, né, de Deus. É um só, mas houve um desmembramento, né? Houve uma partícula, né, que veio em forma de homem para morrer por você, pelos seus pecados, mas é só uma gotícula, só uma partícula, né? Foi fracionado ali, né? E Deus chama de primogênito, de unigênito. Enfim, né? Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez. Só vou até ler aqui nessa outra Bíblia mesmo, ó. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Então, ele não está cancelando o dom de profecia, tá? Tá? Muito pelo contrário. Aqui só está advertindo aos judeus, né, que não adorasse, não reverenciasse esse tipo, né, de ser celestiais, porque eles tinham, né, participado realmente da entrega da lei no Antigo Testamento, né, no Monte Sinai, mas aceitar a palavra revelada, né, que se fez carne, e eles tinham muita dificuldade, e até hoje tem, né, olha quanto sofrimento, né, em Israel, mas muito sofrimento, né? Porque não crê nessa palavra. Então nós temos que entender que isso aqui não está cancelando o dom de profecia, tá? Só está falando que você precisa crer em Jesus ressurreto, um Jesus redentor, um Jesus que veio para te salvar, não para te julgar, tá? Porque aí, a hora que você lê, conhece a palavra e duvida dela, ou até de um profeta de Deus, você vai ser julgado pela sua falta de fé. Muitas vezes está falando no seu coração, mas você ficou com essa baboseira aqui, que foi pregado para os judeus, e está sendo pregado até o dia de hoje, né? Eles não creem, nem no Novo Testamento. Eles jogam fora. Né? Eles agridem até um cristão. Então, é uma coisa muito séria. Só que nós, como vamos cuspir nesse logos, né, que se diz palavra reencarnada, como nós vamos não aceitar esse Jesus quando você não ouve o Espírito ou não recebe alguém usado pelo Espírito Santo? Dá no mesmo, né? Porque lá em Mateus 10 Jesus deixa bem claro, né? Quem recebe vocês, né, vai receber a mim. E quem me recebe vai receber aquele que me enviou, que é o Pai. Quem recebe um profeta, né, porque ele é profeta, vai receber a recompensa que está sobre a vida daquele profeta, a bênção que está sobre aquele profeta. Então a gente tem que ter muito cuidado em descartar a possibilidade, né, de Deus falar, né? Ah, não, é impossível, Deus não fala mais através de profeta, Deus é a palavra revelada, ele fala comigo, isso é um orgulho. Não é não, gente. Então tem que ter cuidado, né? Vamos lá, vamos retomar aqui, senão eu me perco, né? Aí tá, vamos terminar, só fechar isso aqui. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra, do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, e ainda mais excelente do que eles, tá? Aqui não está falando que os anjos não podem
se materializar, né? A gente, com certeza, eu sou prova viva disso aos 9 anos, o que eu vi. Então, ninguém está falando que você não pode ver, mas não pode se apegar só a isso, né? Isso é uma testificação, isso é uma resposta de uma oração, mas Deus quer que você creia na palavra dele, que você não descarte os homens e mulheres de Deus que muitas vezes estão levando algum recado. Não precisa mais o anjo se despencar, entendeu? É isso que Deus está falando. Não há necessidade de ficar, né, havendo manifestações angelicais mais. Não há necessidade. Tá? É um caso aqui, outro acolá. Tá? É muito raro. E geralmente eu até acredito que crianças têm a visão aberta, sabe? Para ver esse tipo de coisa. Porque crianças são seres puros, inocentes. É mais fácil de ter esse tipo de visão. Mas mesmo assim tem que abrir o olho, tem que, né? Tem que duvidar. Tem que sempre buscar a revelação pela palavra de Deus. Principalmente quando esse anjo vem trazer algum recado, tirando você do centro, né? Tirando você do verdadeiro evangelho. Então, por isso que eu li Gálatas, tem que ter cuidado, né? Olha, se o anjo vier trazer uma mensagem e for contrário, né? Desse princípio, né? Porque você tem um princípio, você tem, né, uma índole, né, de Deus, uma natureza de Deus, de entender a Deus, né? Você tem essa capacidade, né? Você tem um Deus que fala com você diretamente no seu espírito. Então você pensa, peraí, eu tenho essa capacidade de me comunicar com o meu Criador, né? Ou melhor, nem a capacidade, né? Deus te deu, né? Agora os cortinados se rasgaram e agora você tem essa liberdade. Você é capaz, não deixa de ser, você é capaz, né, de se aproximar, de se achegar ao Santo dos Santos. E o seu Criador falar com você na sua mente, a hora que você se santificar. Mas, muitas vezes, né, acontece de Deus testificar, ou você muitas vezes está indo contrário àquilo que Deus está falando, na sua razão, né? Você está indo pela um lado assim muito emocional da coisa, né? Você não quer se desprender muitas vezes de uma amizade ou de uma pessoa, né, que Deus já falou, isso aí vai te levar para o mau caminho, isso vai te derrubar. Você está segurando, porque você está com o seu lado emocional comprometido. Então, isso que eu falo, o Jesus, ele não é esse lado sentimental, emocional, não tem muito a ver com o nosso Deus, não. Deus, ele sim, ele tem sentimentos, mas ele não deixa ser dominado por esse sentimento. Então, quando você tem um sentimento e ele te domina, ele te prende, ele não deixa você andar, ele quebra as suas duas pernas, então você vai ver que não tem Deus, porque Deus, ele é a razão. Então essa razão muitas vezes vai contra o seu desejo, né? A sua emoção fala mais forte, o seu sentimentalismo fala mais forte. Você não quer abandonar aquela pessoa, você não quer abandonar aquela cidade, você tá preso, né, a alguma coisa material, né? Enfim, né, não sabemos, mas cada pessoa muitas vezes tem, né, se deixa dominar por um sentimento. E aí entra muitas vezes o quê? Deus tem dificuldade de falar, porque você está sendo aprisionado por um sentimento. E Deus aí ele entende como idolatria, né? O anjo, no caso aqui, não tem tanta necessidade, mas é isso que eu falei, também não está cancelado essa visão. Tá aí em sonho, ou até mesmo você ter uma visão aberta e ver, como eu mesmo já disse que já vi. Mas, o que aconteceu depois que eu vi o anjo? Nada, porque eu era uma criança. Mas essa visão, como foi muito forte, o que acontece? Ela nunca saiu da minha mente. E isso me levou a crer que existia um ser espiritual, um Deus, um criador de todas as coisas. Então, mais que eu pecasse, eu sempre tinha, né, uma consciência ditando uma regra, falando, tá errado, não é esse o caminho. Então, isso me ajudou muito, né? Mas isso que eu tô falando agora, quando você conhece a Deus, ele se revela para você.
não há mais tanta necessidade que isso viva acontecendo. Você não precisa desse sobrenatural para você ver Deus. Você vai ter Deus a partir da hora, né, que você se santifica, não deixa mais ser levado pelas emoções, tá? Isso é muito importante. Então, a partir da hora que você já conhece a palavra, então você não pode mais nem descartar, tá? Mas também não buscar, não pedir, né, esse tipo de sinal. Não tem necessidade. Aí que pode ser o diabo que vai aparecer para você, não de rabo de chifre, né, mas em formato de um ser angelical, uma coisa boa. E aí você pode ser enganado. Isso pode aparecer também em sonho, tá? Não, muitas vezes não de uma forma física. Então tem que ter cuidado. Mas aqui, então isso que eu tô falando, tá? Vamos para esse lado aqui. Quer ver? Vamos em Apocalipse, que eu também abri aqui, que foi sorteio. Vamos em Apocalipse, onde que tá aqui? Eu deixei até marcadinho aqui, que eu também sorteei, eu achei interessante. Porque a gente não pode se prostituir com essas coisas. Então Deus dá um equilíbrio, né? Não podemos também falar que não existe, mas também não podemos ficar chamando esse tipo de coisa, tá? Porque isso é perigoso. Aí você pode cancelar, né, realmente a manifestação de Deus na sua vida. E ficar acreditando muito só em sinais, em sinais. Gente, eu já fui tão enganada com esse negócio de sinal. Eu pedia muito isso. Senhor, ainda falava alto pro diabo ouvir, né? E o diabo não tem o poder de ouvir, tá? O que você pensa, tá? Ele tem o poder de colocar seta e dardo, né? Colocar pensamento contrário à vontade de Deus. Mas ele não tem poder de ouvir o seu pensamento. Por isso que tem situações que você deve orar em espírito. Não fale alto. Não tem necessidade. Porque, por exemplo, aí você ora, né? Faz aquela oração bonita e tal e fica, ai, Senhor, manda um sinal. Eu quero um sinal. Eu quero ver alguma coisa. Se é de Deus mesmo, faz acontecer isso. Faz acontecer. Aí o diabo vai na frente, vai te trazendo. Vai te dando esses sinais. Obviamente, porque o diabo quer atrapalhar esse caminhar. Ele não quer que você... Na verdade, ele quer que você siga um atalho. Ele não quer que você ache esse caminho. E ele vai te dar, né? Vai te mostrar um percurso, um caminho mais fácil para você percorrer, tá? E muitas vezes você vai saber como. Quando você está ligado a sentimentos, acaba sendo dominado por eles. E aí, não faz o que Deus está mandando você fazer. Parece realmente mais fácil, né, você obedecer, porque você não sofre, não tem um desgaste emocional, porque ninguém quer viver em conflito, né, com ela mesma. E aí vai falar, não, aí isso aqui com certeza não é Deus. E muitas vezes tá? Deus permite, porque Ele quer saber até onde vai a sua idolatria, até onde você é dominado pelo seu sentimento. Então é importante a gente ter esse comprometimento, né? Como Jesus, quando ele chamava os discípulos, pessoas para caminhar com ele, né? E chegou um lá e falou, não, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Jesus falou, não, vem e me segue, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, parece rude, parece uma pessoa insensível, né? Imagina os familiares falando, esse é seu mestre, que não permitiu você se reunir com a família e sepultar o seu pai? Imagina, o que você responde? Né? Então você vai priorizar, você vai dar importância nesse relacionamento que você tem com Deus, acima de qualquer coisa. Então esse chamado, ele é mais importante do que qualquer outro chamado, tá? Então é isso que Deus está falando. Muitas vezes o sentimental pode atrapalhar o espiritual, sim. Você está sob domínio de um sentimento satânico, né? E até muitas vezes, infelizmente, a própria família, ela é usada pelo diabo. Isso estou falando da família, pessoas que sentam com você na mesa, né? Para partir o pão de todo dia. Ela pode ser usada pelo diabo para estar tirando você daquela direção, fazendo você seguir um atalho, né? E Deus não é isso que Deus quer. Mas você vai ter que entender que Deus fala na brisa, né? As pessoas falam, mas Deus fala na brisa, no sussurro. Nem sempre, gente. Porque quando Deus quer falar num vento forte, tá? No mar revolto, Ele vai falar. E aí você não vai aguentar. Então, vamos ouvir enquanto Jesus Cristo está se apresentando dessa forma, né? Com esse amor, com essa paciência,
tá? E não vamos descartar homens e mulheres de Deus que estão trazendo o recado, né? Antes que o vento sopre. Enfim, né? Vamos lá, porque eu acho que eu falei Apocalipse 19. Esse Apocalipse 19 eu sorteei, engraçado, para testificar o Hebreus capítulo 1. Aí eu falei, gente, então tá testificando mesmo. Mas eu vou ler um pedacinho que fala de anjo também, né? O anjo é o ápice, né, do sinal. Imagina, aparece um anjo para você e fala, misericórdia, né? Eu tô flutuando. Como tô santo. Então aí tem que ter cuidado com essa santidade toda aí. Mas vamos lá. Anjo aí, vamos colocar, né, muitas vezes, até em termos de profeta, né? A pessoa quer escolher o profeta, quer escolher a pessoa que vai dar o recado. E, não, essa aí eu não quero ouvir, eu quero ouvir aquele lá. E você começa também a migrar de uma igreja para outra, ficar fazendo rodízio de igreja porque está correndo atrás de profeta. Isso também é uma forma de idolatria, de prostituição, tá? Deus não se agrada e a gente tem que ter cuidado, porque aquele profeta que você está correndo atrás vai se levantar. Muitas vezes, né, na fila de um mercado. Enfim, sempre vai ter alguém, né, usado, né, e você vai... olha, eu acho o seguinte, todas as pessoas que levam a você ter um sentimento ou de idolatria por alguém, ou um sentimento ruim por alguém, né, ou julgar alguém, até o seu sonho. Se você tem um sonho que faz com que você julgue o seu irmão, com certeza não é Deus, tá? Que Jesus me mostrou através de um sonho, né? Que o irmãozinho lá fala mal de mim, que o irmãozinho me julga. Deus não tem esse interesse. Porque para começo de conversa, sua briga não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra os demônios que atuam naquela vida. Ela é vítima, né? É só isso. Ela é vítima do diabo. Então Deus quer que você ore, quer que você ame. Então esse tipo de profecia pode descartar. Eu não vou nem falar profecia, muitas vezes é um sonho, tá? É um sonho profético, não deixa de ser. Mas muitas vezes são pessoas também que levam esse tipo de recado. Então a gente tem que ter cuidado, porque isso faz você, né, ter um sentimento errado, né, ter raiva da pessoa e não do diabo. Então tem que ter cuidado. Tem muito cuidado, que pessoas que só veem Deus através também de profeta. Se o profeta não revelar, parece que ele não tem Deus. Ele dentro do seu quarto é como se Deus fosse mudo, não falasse seu coração. E aí aquela pessoa fica só sendo sustentado por profecia. Com certeza vai quebrar a cara. Tem que ter cuidado também, mas tem que ter o equilíbrio. Se caso Deus for falar através de um homem, né, de Deus, ou uma mulher de Deus, nós também temos que abaixar a cabeça, buscar saber, não se levantar contra aquele profeta, né? Não entender, Deus, né, lá em Hebreus capítulo 1, Deus deixa bem claro que ele só se revela através da palavra. Isso não existe. Olha, tem que ter esse equilíbrio, que aí você pode ser enganado. Enfim, vamos ler o que eu falei, né? Que foi Apocalipse 19, do 7 em diante, ó. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada para vestir-se. Foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Aí, né, nós temos que estar sempre nos preparando para essas bodas, né? Tá com as vestes santas, veste limpa, né? Então, ó, o anjo me ordenou. Aí entra o anjo, né? Escreve: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E dize-me, mas estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração. Mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Olha só. Então ele está falando, não vamos adorar, vamos ter equilíbrio, mas também não vamos anular, né? Deixar de crer,
tá? Porque isso também é pecado, tá bom? Então eu li isso aqui porque é engraçado. Eu pedi uma testificação se era realmente Hebreus 1, né? Hebreus capítulo 1. E essa foi a testificação. Então eu tô falando de coisas que muitas vezes atrapalham você de ouvir a Deus, porque você é cético, né? Alguém que tá duvidando, que escolhe não acreditar nesse tipo de revelação, e aí você pega contra o Espírito Santo. Agora foi outro sorteio, tá? Não tô escolhendo nada aqui. Aqui é sorteio mesmo, ó. Atos capítulo 26, olha que interessante. Eu bati no versículo 27. Quer ver? Vamos ler, ó. Fala aqui, ó. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então, Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Retomando, eu acho que eu vou ler, até parei aqui, eu vou ler do 15 em diante, porque é interessante, porque aqui Paulo ele está dando um testemunho de uma visão celestial, né? Ele ouviu, né? Ele foi parado, né? Ele não andou com Jesus, ele não teve essa intimidade, ele não conheceu Jesus em carne e osso, mas ele creu em Jesus quando se manifestou a ele. Tá, vamos ler um pedacinho aqui, que ele fala assim, ó. Vou ler do 12 em diante, ó. Numa dessas viagens, eu estava, ele contando, tá, a história para o rei. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes por volta do meio-dia. Ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Você vê, né, que eu falei que Deus ele pode se manifestar a um homem difícil, de coração duro, de uma forma surpreendente, tá? Que ele fala aqui, ó. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao arguilhão só lhe trará dor. Ó, ele ouviu o próprio Jesus falando com ele, né? Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Ele poderia optar não crer, imagina. Porque ele está falando para nós que pode sim Jesus falar com você. Você ouvia a voz dele, né? Ou até de um anjo falando com você. Não faça, não ande nesse caminho, né? Eu lembro bem uma vez que eu estava embriagada, não digo, mas já tinha bebido, e eu peguei o carro e estava indo para o Rio de Janeiro, depois das 9 da noite, e não podia dirigir naquele estado, né? Mas eu estava com uma preocupação muito grande, deixei minha filha no Rio. Eu falei, não, aí eu fiquei sabendo que ela não tinha aparecido ainda em casa, e houve um assalto na Barra da Tijuca, ela ficou presa naquele lugar, não chegou em casa, né? Então nessa época não tinha esse negócio muito de celular, né? Era difícil a pessoa ter um celular móvel, né? Ou melhor, ter um telefone móvel. Então não tinha como se comunicar, ela não tinha um celular. E aí o pai dela me liga, né? Eu estava em outra cidade, falou, sua filha não chegou até agora em casa. Ela foi para Barra da Tijuca com as coleguinhas dela e não chegou. Pensa numa mãe desesperada. Pegou o carro, eu já tinha bebido. E eu falei, vou pro Rio, vou lá agora nessa Barra da Tijuca, né? E vou achar minha filha lá. E aí depois a gente ficou até sabendo que teve um assalto no shopping, né? A pessoa ficou presa ali, enfim. Eu já estava em autoestrada, né? Aí escuto uma voz falando, volte para casa. Só isso. E eu, né, achei um acostamento, dei um jeito de parar, meditei, falei, eu devo estar perturbada, olhei para trás, procurei se tinha alguém escondido, né, dentro do meu carro. Tava bem alucinada, sabe, aquela coisa assim, que eu falei, não, tem alguém aqui, né, interessante. Foi eu chegar em casa, voltei, eu obedeci aquela voz, tá? Aquela voz, é uma voz assim que, sabe, que tem poder, não é uma vozinha, é uma voz poderosa. E você obedece àquela voz e chega em casa na mesma hora,
né? O pai da sua filha te liga e fala: sua filha acabou de chegar. Olha só, como que você pode duvidar de uma voz? Isso é uma experiência que ainda não contei em pregação nenhuma, engraçado. Falo do anjo, né? Acho que até por eu ter visto, né, um anjo, eu acho que eu tive mais facilidade de obedecer essa voz. Então, olha só que interessante, o que Deus traz aqui pra gente? Exatamente a voz, né? E você, né? Olha só, que ele fala: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Olha quanta coisa que ele falou, né? A minha voz só foi: volte para casa, né? Foi isso, assim rápido que eu ouvi foi isso: volte para casa. Eu falei, gente, aí eu pensei, realmente, eu não estou em condições de ir para o Rio sozinha, à noite, né? O carro nem era tão bom assim, né? Podia ter algum problema, eu vivia com o relé do carro esquentando, queimando, o carro vivia fervendo, pensa num carro problemático. E eu falei, isso só pode ser Deus. Gente, eu não tinha nenhuma experiência assim, né? Uma mulher assim de oração, uma mulher de santificação. Eu era igual a Paulo. Era difícil, era uma pessoa difícil. Imagina, eu chegar dentro de casa e ver que aquela voz realmente, né, foi Deus que falou comigo. Claro que meu pensamento estava atribulado, né? Uma mãe, né? Eu fiquei, não, minha filha não pode. Essa hora não, chegou em casa, aconteceu alguma coisa. Né? Eu não queria saber de polícia, eu não queria saber de ninguém, né? Eu falei, eu tenho que resolver isso. Então pensa numa situação de uma mãe desesperada, né? Tinha acabado de sair de uma bebedeira e você vai, pega o carro e faz do seu jeito e você escuta. Então quer dizer que eu entendo que Deus, numa situação de uma pessoa que ela não tem uma intimidade com Deus. Paulo era um homem, né, de certa forma, cri-cri, difícil, perseguia mesmo, né, os cristãos. Né? Mas ele era um homem que fazia isso achando que estava agradando a Deus. Eu nem isso era. Eu era realmente um problema para a sociedade, de certa forma, né? Pessoa que bebe, que dirige, né? Que tem uma vida leviana nesse sentido, né? Que não obedece regra, ela é a sua própria regra, a sua própria voz. Obedecer uma voz porque, de certa forma, você sente, né? Você sente Deus, você sente a presença de Deus. Então Deus se revela sim, até para as pessoas que não têm essa intimidade com Ele, de uma forma impressionante. Como se revelou para Paulo, olha só. Aí ele continua aqui. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Olha só, misericórdia, quanta coisa que Jesus falou com ele. Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, o que acontece aqui na mesma hora? Olha, era quase impossível. Por quê? Né? Paulo, ele era uma pessoa difícil, mas ele era uma pessoa de fé. Ele fazia isso, né? Por uma fé. Ele não ia contra os cristãos simplesmente por maldade, mas ele sabia que aquilo ali poderia ser a disseminação de uma lei judaica, né, da lei de Moisés. Poderia disseminar os judeus, podia destruir a lei de Moisés. Ele estava fazendo uma coisa a favor, né, dos judeus. Ele era um judeu ortodoxo, um judeu que cria, um judeu que ia para cima. Imagina. Então a gente, quando tem fé, nós fazemos tudo por essa fé. Pelo que você crê, claro. Então é isso que eu estou te falando. Agora, se Deus se revelou para Paulo, eu falo para vocês, por essa luz, eu não vou jurar porque é pecado, mas Deus sabe que eu estou aqui como serva, né? Estou servindo, estou para pregar esse evangelho, para falar para vocês
que Deus se manifesta de todas as formas, tanto como na brisa, né, de uma forma suave, né, no vento forte, dessa forma que eu falei para vocês, porque eu tenho essa experiência com Deus. Foi assim que eu fui, né, conhecendo a Deus, que eu aceitei esse Jesus como meu Salvador, né, meu Redentor. Então, gente, eu falo para vocês, não duvide de nada. Uma coisa que está te levando a fazer o certo, está te levando para o caminho, está te mostrando, né, o caminho de Deus. Como é que pode ser o diabo? O diabo quer te destruir, o diabo queria mesmo, né, que eu fosse bêbada, né, pegasse a autoestrada, né, já à noite, né, já tivesse bebido, poderia sim acontecer um acidente fatal, né? Eu sei que eu era uma mulher de vários encapotamentos, não, eu já tive experiência de encapotamento, de batida de frente com ônibus, mas muito problema, né? Porque eu desci a Serra da Azarada ali a 80, não tem como você descer a Serra da Azarada a 80, mas eu descia, fazendo curva, chegava a tremer o volante, imagina. Então, gente, eu falo para vocês, loucura, né? Quando nós não temos, né? Não conhecemos a Deus, o que acontece? Você pode fazer um monte de loucura mesmo, tá? Pensa numa pessoa perturbada, né? Você pode fazer. Deus está ali, levanta anjos, aí entra a manifestação, entra, né, o poder angelical, né? Esse que Deus coloca como seu, né, protetor, entre aspas, né? Que te protege das besteiras que você faz. Não tem como. Existe, né, o guardião celestial, pessoas que trabalham, né, para que nós não quebramos a cara, nos dão livramento, estão sob o comando do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, do Soberano. Existe. Mas quando você conhece esse evangelho, você acha que vai ter esse protetor, mas não tem. Quando nós não conhecemos a Deus, realmente, eu acredito assim que nós damos muito trabalho para os nossos anjos de guarda. Muito trabalho. Esses guardiões sofrem, mas Deus guarda, né? Como guardou a vida de Paulo. Eu até falo de Estevão, quando Paulo imagina segurar a capa de um homem para ser apedrejado. Ver um homem de Deus ser morto. Imagina depois que ele se converte, como ele deve ter pensado, meu Deus, o que eu fiz? Porque depois a gente se arrepende de um monte de besteira que nós fazemos. Mas não tem como retroceder. A gente tem que aceitar o perdão de Deus e nos perdoar também das besteiras que nós fazemos. Nós temos que nos perdoar. Primeiramente, tá? A gente precisa, porque se você deixou acusado, o diabo te acusar todo o tempo, você não se acha digna, né, de receber Deus. Você não se santifica, você está sempre deixando o diabo te acusar. Então a gente tem uma dificuldade maior, quanto mais longe de Deus, mais dificuldade a gente tem de aceitar esse Deus. Que a gente, nós não merecemos, mas Deus nos escolhe, Deus nos chama. Por isso que ele fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque existe no meio do caminho os escolhidos que são deixados de lado, né? Chamados, mas escolhidos são poucos. Muitos são chamados. Mas os escolhidos podem perder essa via, pode perder, né, esse caminho, esse destino. Então esse é o medo que nós temos que ter. De ser chamado e depois perder, né, essa comunhão com Deus, porque não está duvidando, né? Então eu nem acabei de concluir o raciocínio, mas você vê, Estevão foi uma coisa muito séria quando ele, né, depois que ele se converte, descobre que esse era um homem de Deus. Imagina a consciência, como pesa, como é difícil você prosseguir depois de uma besteira dessa, né? Mas Estevão, ele tem a visão. Antes de morrer, o céu se abre e olha só, ele vê Jesus assentado no trono, à direita de Deus. E ele tem a coragem, não digo coragem, né, mas de perdoar, né, naquele momento do apedrejamento e falar, Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa. Então ele libera um perdão. Agora eu falo para vocês uma coisa, é mais fácil, tá, para o Estevão crer
na hora do apedrejamento, do que muitas vezes teve Dimas, eu acho que é Dimas, eu não lembro o nome, que foi crucificado com Jesus ali, né? Teve aqueles 2 cidadãos que foram crucificados, um à direita, outro à esquerda lá, e um não creu e outro creu, né? Imagina, aquele ali, vou ser sincera, é mais difícil você crer num Jesus sendo crucificado. E ele simplesmente chegou e falou: Senhor, me receba no seu reino. E Deus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Tá? É muito fácil para que você está ouvindo. É fácil. Jesus estava do lado dele. Não, não é fácil. Você está vendo o seu Criador, né? O seu Deus crucificado. Imagina, você crê num Jesus crucificado, derrotado, né? Do seu lado ali. Então é muito mais difícil aquele salteador falar: me receba no teu reino, do que Estevão, né? Ver o céu aberto. É mais fácil para Estevão falar: perdoa, eles não sabem do que fazem, porque ele viu, ele conheceu, né? Ele teve intimidade. Agora o salteador não. Então quem Deus, né, coloca ali como realmente um homem de fé. Não estou falando que Estevão não era, obviamente era, mas eu estou falando que é mais fácil. Agora, quando você, uma Leila, né, uma pessoa desequilibrada, que dirigia, né, chegava fazia uma viagem que era de 2 horas, até mais, muitas vezes, em 1h20, 1h15, né? Então, uma pessoa desequilibrada, para tudo, né? Deus vai falar assim: poxa, mas ela obedeceu uma voz, ela estava alcoolizada? Sim, entre aspas, estava, mas eu estava acostumada a dirigir com alguma, um martini na cabeça, eu estava acostumada com isso. Então agora, imagina, você ouvir uma voz e acatar aquela voz e voltar. Você já estava metade não digo, né? Eu já estava na rodovia. E você acatar e voltar. E aí, é o que eu estou falando. Quem Deus olha mais? Um Dimas, um salteador que está lá sendo crucificado, vendo um Jesus, né, destruído na cruz e crendo num reino, né? O outro, tanto que o outro não creu. O outro não creu. Do que Estevão, que teve um céu aberto, que viu, que teve uma visão. É muito fácil, é mais fácil. Não é muito fácil, mas é mais fácil. É claro que teve um questionamento. Por que eu estou sendo apedrejado? Mas é muito mais fácil do que uma Leila, do que um salteador. Então é isso que nós temos que entender, porque aqui Paulo, ele era uma pessoa, né? Tinha uma fé religiosa. Ele defendia uma religião, né? E aqui ele passa a obedecer o quê? Uma voz. Então não é fácil. Ele não andou com Jesus. Ele não testemunhou nada. Então a gente escuta os testemunhos de Jeová, né? Falar que eles mesmos se autotitulam como testemunhas, né? Os testemunhas de Jeová, na verdade. Eles se autotitulam, eles se nomeiam como testemunho. Que testemunhou o quê? Se nem crê em Jesus, né? Nem crê em Jesus, como é o próprio Deus, né? Que ele é Deus. Não tem como separar o brilho, né, do sol. Não tem como. O sol e o brilho é uma coisa só. Não tem como separar Jesus Cristo de Deus. E eles separam. E eles se autotitulam como testemunhas vivas. Não são. Então, gente, não vamos defender uma placa de igreja. Não vamos defender homens. Se Deus fala com você, acate. Não siga um sentimento. Muitas vezes aquilo ali é para o teu bem. Deus está mostrando. Eu canso de pregar, né, falando: cuide da sua família, sim. Busque pelos seus, né, os seus primogênitos, né, seus filhos. Porque o diabo tem uma secura, né? Eles são a pedra preciosa, né? Nossas pedras, eu tenho uma só, mas tem pessoas que têm 2, 3, 4, 6, 7 filhos, né? Então o diabo está seco no seu primogênito, ele quer destruir, né? São pedras preciosas para Deus.
Então a gente tem que cuidar da nossa família, mas saber, né, separar. Não idolatrar nenhum filho, não idolatrar, não se cale. Se Deus mandou falar, fale. Deus está incomodando, está queimando o teu coração, né? Ah, mas eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, eu não quero me meter na decisão de ninguém. Mas é Deus que está mandando você se meter, não é você que está se metendo. Não faça isso. Obedeça essa voz que Deus está falando com você. Deus está testificando para você, né? É a sua pedra preciosa, é a pedra angular, é o seu primeiro filho, né? Então o diabo muitas vezes quer destruir uma família, quer entrar. E ele está mostrando, e Deus está falando. Então Deus usa pela misericórdia um profeta para te falar, né? E aí você não duvida. E muitas vezes não dá tempo. Então a gente tem que ouvir essa voz, né? E essa voz vem de diversas formas, viu? Deus fala assim, tá? Então vamos lá. Aí finalizando aqui, ele fala assim, né? Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Olha só, hein? Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois os que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo, olha só, hein, dizendo que se arrependesse, se voltasse para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Ó, aí o que ele prega, né? Tanto que ele teve uma treta e um problema com Pedro, né? Que Pedro queria só, né, a nata, né? Pregar para os judeus, é os judeus. E não, é os gentios. É uma Leila da vida que vai se converter, né? É uma dessa que Deus quer, um Cornélio. Então, as pessoas estão muito nesse negócio de tribo, de sangue, né, patriarcal, não. Tá? Então, Paulo ele veio mesmo para fazer a diferença no mundo missionário. Que eu até brinco, né, que eu sou o míssil, né, que eu jogo o míssil e sai fora, né, a minha filha que brinca também, é leilalima.cão, tipo assim, morde, mas, né, ladra, mas não morde, mas na verdade muitas vezes a gente tem que morder e assoprar, né, não é leilalima.cão, não, é ponto .com, não, é ponto .cão. Acho tão interessante, minha filha faz umas tiradas que olha, pensa na pessoa que acha graça. Então, isso que eu tô falando aqui, né? Vamos voltar ele contando aqui, né? Aí ele fala, ó. Vamos voltar que eu me perdi. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, né? Depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia. E também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento, tá? Então não ficar nessa nata, né? Nessa coisa de vou pregar só pro, né? Não. Ó, ele veio, né, para todos. Ele já entendeu rápido. Paulo entendeu rápido esse mistério, ó. Por isso os judeus me prenderam, olha só, hein, num pátio do templo. Tentaram matar-me. Então, impressionante. Uma pessoa, né, que ele defendia, uma fé que ele defendia, uma lei que ele defendia, e de repente as pessoas, né, não quis saber. O que ele fez por aquele ministério, por aquela fé, não. Ele simplesmente foi perseguido. E tentam matar Paulo. Ó, mas tenham contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Aí ele conta, né? Vai contando as experiências. E por este motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante, tá? Então não tem esse negócio, né? Não tem. Ainda vou fazer uma pregação aí de Paulo e Pedro, né? Paulada e pedrada. Faço questão, uma hora Deus vai me dar orar para Deus me dar uma mensagem. Porque, gente, é isso que eu tô falando. Nós temos que entender que nós, muitas vezes, pensamos diferente. Algumas coisas podemos, né, ter uma forma diferente de pensar. Mas nós servimos o mesmo Deus. Né? Nós não podemos sair desse canal de bênção, dessa fonte da vida, né? Então muitas vezes o Paulo também pensava de forma diferente de Pedro também,
né? Mas se respeitavam, porque eles pregavam um só Deus, uma só salvação, né? Então isso é muito importante a gente se respeitar nesse sentido. Nós não somos inimigos. Por isso que eu acho que Jesus fala, gente, a casa dividida não subsiste. Porque nem Satanás, ele se divide. Muito pelo contrário, ele se une. Você não vai ver candomblé brigando com umbanda brigando com o centro de mesa, né? Você não vai ver umbanda brigando com a quimbanda. Não existe. Eles não se perseguem. Eles não discutem entre si. Eles não se dividem. Agora, os protestantes, não. É casa dividida. Como é que vai subsistir? Um fala do outro e um fala do missionário tal e do pastor tal. E é uma brigada do inferno, né? Então temos que ter cuidado a hora de apontar e falar aquele ali expulsa demônio através de Beelzebul. Será? Será que você pode falar isso? Então a gente não pode mudar o evangelho, tá? A palavra é uma só. Eu estou pregando para a salvação. Isso aqui é que importa. É para a salvação. Pode não servir para você, que é um teólogo, que é uma pessoa, né, de escatologia profunda, né, entende muito bem, tem um entendimento profundo científico da Bíblia, mas eu não tenho, mas eu tenho, né, um Deus que vai trazer a salvação, a libertação para a tua casa. Então não descarte isso, não pense que eu estou aqui dividindo, eu não estou aqui dividindo, eu estou somando, eu não estou subtraindo nada. Então Paulo ele fala aqui, ó, não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e sendo o primeiro a ressuscitar, dentre os mortos proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Então ele está só, né, acrescentando, ele veio acrescentar, ele não veio anular nada, né, acrescentar. Aí ele fala aqui, ó, a essas alturas, Festus interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Ele pelo menos teve uma forma engraçada, porque tipo assim, você estudou tanto que você enlouqueceu, né? No meu caso, eu nem posso falar isso, né? Que eu estudei porque eu não estudei. É pela misericórdia que Deus me usa aqui, né? A base do que? Do sorteio da palavra. Olha só, eu não estava sabendo nem que mistério era esse, mas o Espírito Santo de Deus veio aqui falar, não divida, né? Ele está aqui para unir o povo dele, nessa mesma fé, nesse mesmo espírito, ó. Aí respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo Festo, o que estou dizendo é verdadeiro, e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Aí entrou o sorteio que eu tirei, né, para testificar. Aí ele fala, Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então ele fala com uma pessoa que tem fé. Tipo assim, você sabe que você é uma pessoa familiarizada, você entende esse mistério. Você acha mesmo, né, que as letras me enlouqueceram? Então Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo? Porque ele falou, se você acha que em pouco tempo pode convencer-me a me tornar cristão, né? Então é isso que eu falo, né? O orgulho de uma pessoa, como se Paulo tivesse esse poder. Mas aí Paulo responde, ó, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos que hoje me ouvem, se tornem como eu. Porém, sem essas algemas, né? Aí é que ele fala, poxa, eu tô aprisionado, eu tô aqui algemado, né? Mas eu tenho a alma livre, né? Mas ele fala assim, eu não queria que todos passassem pelo que eu tô passando, mas eu mereço o que eu estou passando, né? Então Deus vai tratar com cada um, né? É aquele negócio que eu sempre falo, você planta, você colhe, você planta vento, você colhe tempestade, tem como.
vai colher. Paulo realmente sofreu muito, mas Paulo também aprontou muito. Então não tem esse negócio. A porta é estreita, mas para alguns eu acho que é mais, tá? É mais, Deus dá mais força, por isso que ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Deus, ele revestiu Paulo com uma força sobrenatural para suportar o levante do diabo, né? Tanto que ele falou, ó, Jesus chega para ele, a minha graça te basta, Paulo. Pronto, acabou, né? Aí ele fala aqui, o rei se levantou e com ele o governador de Berenice, como também os que estavam assentados com ele. Saindo do salão, comentaram entre si, este homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Enfim, aí já uma situação, né, uma política, um partido aqui, né, uma hierarquia, um tinha que respeitar o outro. Mas aqui você vê que ele se convence. O Espírito Santo de Deus convence a ele que Paulo não fez nada que merecesse nem a morte, nem a prisão. Quem convence ali? É o próprio Espírito Santo. Tá? Então é o Espírito Santo em toda a situação da tua vida que vai convencer qualquer pessoa, né? Seja, né, dentro da tua casa, seja o seu esposo, seja o seu pastor, seja a sua família, não importa o que aconteça, quem vai convencer é o Espírito Santo. O que você tem que fazer? Não se cale, fale, tá? Não se cale, isso é muito importante. Deus mandou avisar, Deus mandou falar, fale. Aí você não tem culpa mais de sangue. Mas se você se cala, você é conivente, né? Ou com aquela prostituição, ou com aquela situação dentro da tua igreja, ou dentro da tua casa. Enfim, se você tá vendo uma coisa errada, você não vai falar? Deus fala que o amigo fere por amor. Nós precisamos ter essa amizade. E muitas vezes perder a amizade por falar a verdade. Mas é fazendo igual, né, aquele administrador desonesto, né, que fazia tudo para ter as amizades, né, dele aqui, né, fazia tudo, ele era desonesto, porque ele queria ter amigos que o recebessem na casa dele. Aí Jesus falou, não, você tá louco, faça coisas que você possa ter uma amizade eterna, que eles te recebam no céu, que você realmente tenha amigos perenes, que não pereça. Não faça nada para ter comunhão com pessoas. Ah, mas esse aqui é meu amigo, vai na minha casa, é o fulano de tal. Não, gente. Muitas vezes é por amor, é preferível, né, que você perca essa amizade para que você tenha uma amizade eterna. Porque aquela pessoa vai ser salva. Então temos que falar a verdade, mesmo que fira por amor. Tá? No que você ficar cheio de dedo e não vou mexer porque eu posso perder a amizade do meu filho, ou da minha filha, ou da minha esposa. Não tenha medo. Deus te chamou para ter um espírito de intrepidez. Faça o que Deus está mandando, porque Deus vai honrar você. Enfim, outro sorteiozinho aqui, Lucas 16, tá? Outro sorteio que fala, parece muito com Hebreus capítulo 1. Aí agora eu vou finalizar mesmo, ó. A lei e os profetas profetizaram até João. Aí é isso que eu falo. Muitas vezes a Bíblia é sangrada. Por quê? Pessoas leem e interpretam sem o poder do Espírito Santo. E aí, quando lê isso aqui, vai entender de novo, vai entender como uma testificação de Hebreus capítulo 1. Né? Ó, a lei, né, que é o Antigo Testamento, né? E os profetas profetizaram até João. Tipo, agora não existe mais profeta. É assim, né? Mas existe um contraponto que fala aqui, ó. Dessa época em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Então todos vão tentar conquistar a entrada no reino de Deus, entrar em Jerusalém Santa com a força dos seus braços. É isso que Deus está falando, tá? Então a lei e os profetas, tá? Profetizaram até João. O que acontece aqui? Que quando Jesus chega, né, reencarnado, para morrer a morte de cruz por nós, acaba-se a profecia.
que seria a profecia? A profecia messiânica do Antigo Testamento. Não a profecia do profeta João, profeta Joaquina, profeta, né? Não é profeta. Que deu homens e mulheres de Deus que são usados. Não acaba essa profecia. Acaba a profecia messiânica, aquela que Isaías profetizou, né, que Ezequiel, todos vieram profetizando antes de Jesus a vinda. E João foi o último, né? O derradeiro, aí fala, dessa época em diante estão sendo pregados, olha só, hein? Dessa época o quê? Dessa época de Jesus, ó. Que vai ser pregado agora? As boas novas do reino de Deus. E todos tentam conquistar sua entrada no reino. Todo mundo vai querer conquistar. Mas se você não entender a palavra no espírito, você dança, tá? Ó, contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Então não acrescente nada, não retire nada da lei. Não ache nada. Pergunte a Deus, tá? Cuidado com estudos, com pessoas que estão fazendo a mente de vocês, para não crerem em profetas, em homens e mulheres de Deus que estão profetizando muitas vezes para vocês. Se desfazem, porque lê isso aqui de uma forma errônea. E entende que, não, aqui tá falando que a lei e os profetas profetizaram até João, acabou. E para de pensar e começa a pensar com a cabeça dos outros, né? Então, cuidado, tem muito ministério que não acredita no dom de profecia, por causa dessas baboseiras, dessa forma de entender, né? Dessas pessoas que não pensam, não entendem. Os mistérios de Deus é muito grande, não tem como você conhecer a Deus lendo e relendo a Bíblia de uma forma carnal. Você pode ler muitas vezes a Bíblia, mas se for de forma carnal, vai te deixar louco, realmente vai te deixar maluco, tá? Pare e pergunte, Senhor, o que quer dizer isso aqui? Tanto que Deus fala, a profecia acaba, porque Jesus veio cumprir toda a lei. Então é derrubado todo o sacerdote, né? Ali começa, né, a palavra que se fez carne, ele volta para Deus, ele deixa o quê? O Consolador, o Espírito Santo, para entrar em você e te dar discernimento da lei, da palavra, né? Você não vai ser mais julgado, né, pela lei, não vai. Que é aquele negócio, quem se perder sem a lei vai ser julgado sem a lei, é óbvio, né? Mas quem conhece a lei vai ser julgado pela lei. Isso não tem como. Mas você não vai ser julgado, que eu falo, é por cumprir toda a lei. Ou melhor, cumprir toda a lei é impossível, que só Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Mas ninguém. Então não adianta você querer se santificar porque você está obedecendo, né, a lei, porque de certa forma você não consegue você justificado por um cumprimento de uma lei que você não vai conseguir cumprir. Você acha que está cumprindo uma lei, mas você não consegue cumprir toda a lei. Se você não consegue cumprir toda a lei, não tem como. Então você vai ser o quê? Aquele negócio que eu sempre comento aqui, que a sua justiça é trapo de imundícia para Deus. Aquilo que você acha que você é justo, Deus chama de imundície. Então você é salvo pela misericórdia, pela graça. Mas se você conhece a palavra, mas não crê nela, você vai ser julgado por ela. E não queira ser julgado por ela. Porque na verdade você conhece, só que você não aceita. Agora aquela pessoa que não a conhece vai ser julgado pela sua própria consciência, né? Porque Deus fala no íntimo, na alma daquele sujeito, né? Não tem como. O Espírito Santo de Deus, ele falou comigo. Como falou com Paulo aqui. Eu vi a voz falando, volte para casa. Tipo assim, por mim, eu não obedeceria a ninguém, porque eu nunca obedeci a ninguém, né? A minha cabeça era a minha sentença. E eu ouvi essa voz. E eu obedeci. Então, eu falo para você, o Espírito Santo de Deus pode falar com qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Então essa passagem é muito interessante porque é para a gente não deturpar, né, a palavra. E é muito perigoso, tá?
Aí eu acho que eu vou fechar, porque se eu ficar sorteando aqui, o Espírito Santo de Deus vai, né, trazendo mais coisa para ser falada. E tudo aqui, gente, é a base do sorteio. Que vocês creem no poder do Espírito Santo. Que vocês acreditem que Deus pode trabalhar dessa forma assim. Amém, gente. Amém. Fechou, tá? Ó, quem for receber a pregação em áudio, tá? Que é entregue em áudio aqui, é leilalima.com para ouvir a pregação no canal, tá? Ou Missionária pela Misericórdia, tá? Aí você põe Missionária Leila Lima, tá? E é isso, tá? Deus abençoe e até semana que vem. Aí logo depois que eu posto a pregação, eu coloco, né, uma música, né? É aquele negócio, eu preciso até arrumar tempo para fazer essas músicas, gente, porque tá difícil, meu tempo tá fracionando, tem que estar fracionando para ter tempo para fazer, tá? Mas amém. Aí passa um tempo lá para quinta, deixa eu ver, hoje é que dia? Sexta, né? Sexta, sábado, domingo, lá para terça, quarta-feira eu tô postando a música, se Deus quiser, tá? Deus abençoe aí. E é isso, gente. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está trazendo à igreja, tá bom? Fica na paz aí. Beijo.